pede, as pessoas que podem mudar para votar e ninguém sabia que votava. Foi um avanço, né? Uma foi muito positivo, uma coisa pouco curiosa, um pouco subjetiva, mas muito interessante. No Brasil, a gente tem um voto feminino antes de sociedades muito mais avançadas do que a nossa. A França e a Suíça, por exemplo. Então, se a alegação de fraude, ou fraude dos dois lados, como havia dito desde sempre. O problema é que, em primeiro lugar, as engrenagens da República Velha já estavam fragilizadas. Então, tem uma ruptura do seio das executivas regionais. A briga de São Paulo com Minas. Em segundo lugar, essa contestação dos militares, que foi talvez o elemento mais importante para deflagrar a revolução. Em terceiro lugar, igualmente importante talvez, uma complexificação, a palavra não existe, eu iria dizer, das estruturas sociais do país. Eram atores políticos, sociais novos. Em primeiro lugar, talvez muito importante, uma classe média urbana de personagens liberais, que já se fazia representar na academia, nos jornais, no debate de imprensa, na burocracia estatal. Em segundo lugar, industriais, que não gostavam muito daquela história do governo ficar defendendo a agricultura, né, do complexo cafeiro, em detrimento dos interesses dos próprios industriais. Em terceiro lugar, os trabalhadores organizados, a gente começou a dar uma aula no Japão, movimento operariado, etc. Ou seja, já havia uma certa, aquilo que a gente chama hoje de sociedade civil, muito mais complexa do que houve nos 30 anos anteriores, nos 40 anos anteriores do agrupamento. Coisa que naturalmente se amplificou e se complexificou ao longo do século XX e, na minha opinião, existe nos dias de hoje uma sociedade muito mais complexa, mais robusta, e por outros motivos, em vários outros motivos, e sim, de novo, um episódio único na história do Brasil, impediu que a gente tivesse tido outro estado agora no ano passado. Vocês sabem a quem me refiro, né? Aquele rapaz do mundo, mas de uma maneira, assim, a sociedade civil, uma imprensa livre, uma burocracia de Estado que não depende do seu político de estimação para o poder ter um concurso público que garante a autonomia dessa profissão. Entre vários outros motivos, fez com que infinito as coisas fossem diferentes. Em quarto lugar, aquilo que eu falei no nosso encontro passado, na terça-feira, numa aula que inteira sobre, uma conversa inteira sobre a crise. A crise, de fato, chegou aqui e chegou, como eu disse, uma marolinha. Ela foi menos intensa do que você observou no resto do mundo, mas marolinha é um exagero retórico. A crise foi profunda, no caso do Brasil. Só que ela estourou, como eu disse, em outubro de 29, no finalzinho do ano de 29. Os efeitos sobre a nossa economia passaram a ser sentidos ao longo de 30. Então não dá para se dizer que quando da eleição, portanto em março de 30, e quando da eclosão da Revolução, no segundo semestre de 30, já se faziam perfeitamente claros os sinais da crise econômica. Já, claro, já sabia, né? O jornal já tinha chegado aqui, as coisas já tinham chegado aqui, que tinham tido problema nos Estados Unidos, ou em outros lugares do mundo, mas os efeitos concretos, sobretudo do ponto de vista do valor de pagamentos e do câmbio, não eram totalmente claros ainda quando a eclosão da Revolução. Bom, mas era um outro elemento que ajudava a caracterizar o ambiente lá de mudança. Somado, aquelas novas ideias que a gente tinha conversado também lá nas origens, novos atores sociais, novas ideologias, novas ideias a serem defendidas, indústria, intervenção, nacionalismo, etc., fez com que o caldeirão de 30 fosse uma vez diferente do que nas eleições anteriores. E aí, o cara perdeu a eleição, o outro ganhou, na verdade, teve contestação, foi fraude, etc., mas a coisa ficou por isso mesmo no primeiro semestre. A coisa de fato, o caldo envolveu de fato, no segundo semestre, a partir de julho, por uma união de novo de alguns elementos. Em primeiro lugar, no dia 26 de julho de 30, uma data importante. O que aconteceu nesse dia? Muitas coisas. Em primeiro lugar, nasceu só resultado. 26 de julho. Em segundo lugar, houve um assassinato de um candidato a vice na chapa do Getúlio, chamado João Pessoa. E era governador do Paraíba na época. E o sujeito menos importante da Revolução. E o assassinato de João Pessoa, como se sabe, não teve uma motivação política como se alegou. Foi um estopim, o pessoal começou a se movimentar para derrubar Washington Luiz, mas não foi, em absoluto, um assassinato político. Quer dizer, foi político, mas por outros motivos. Porque eu considero que o João Pessoa, na Bolsonaro, teve um caso até do julgado da monarca, um caso de coisa pessoal, devido à política local. Mas, na verdade, não foi nem isso. Na verdade, tinha um caso com uma moça, que tinha lá um outro companheiro,
E o João Pessoa, que é governador do estado, descobriu isso, né, que era um terreno valoroso, e pegou, invadiu o escritório desse advogado, esse cara chamado Deus, e pegou as cartas que essa companheira, essa concubina trocava com ele, e divulgou no jornal. Né, ele que era governador, mandou a polícia invadir e divulgou no jornal. Ele ficou como se fosse um, como é que chama o pessoal divulgando? Mas enfim, divulgou cartas íntimas da moça, do rapaz. E a moça acabou se matando depois. O cara se matou depois. Ela matou, ela se matou logo em seguida e o cara se matou pouco tempo depois. E aí foi lá e, antes de se matar, ele matou o João Pessoa. Então, assim, não tinha nada a ver com questão política. Mas aí o pessoal jogou nas costas do Washington Luiz. Olha, vocês mataram, mas o cara não tinha perdido a eleição, não tem o menor sentido matar o cara que não perdeu a eleição. E o que aconteceu no dia 26 de julho também foi um movimento revolucionário em Cuba, né? Dia 26 de julho de 1933, tentando tomar um quartel de Moncada, que foi o início da Revolução Cubana em 1948. Esse movimento foi chamado movimento 26 de julho, isso não pode ter. E aí as coisas começaram a degringolar no segundo semestre. Teve movimentação social, e as tropas do Rio Grande do Sul, organizou o povo para tomar o poder e subir até o Rio de Janeiro. Começou a subir de trem até Santa Catarina, no Paraná, e quando ia chegar em São Paulo, que era o último estado a ser suplantado, né, a ser superado, porque São Paulo é justamente o estado que perdeu a eleição. Ia ter de fato um conflito armado, aqui na divisa de São Paulo com o Paraná, no estado de Tararé. E essa foi a famosa batalha que não houve. Você ouviu falar dessa batalha de Tararé? A batalha de Tararé, nessa cidade, em São Paulo, foi uma batalha que não houve porque eles começaram a subir no dia 3 de outubro, tomaram o poder local lá no dia 3 de outubro, invadiram o quartel do Exército das Forças Armadas no centro de Porto Alegre. Só que no dia 24 de outubro, as Forças Armadas depuseram o Washington Luiz do Rio de Janeiro. Ele não queria sair. Assim, o governo não dá mais. Os caras estão subindo aqui, vai ter briga, vai ter sangue. E os caras depuseram o Washington Luiz. Então a batalha não houve porque os caras tomaram o poder antes da batalha acontecer. De fato, não houve batalha entre as tropas, né? As legalistas do Rio de Janeiro, né? O Washington Luiz contra as tropas do Rio Grande do Sul. Mas teve bagunça lá, teve caos, teve amigos, etc. E aí, Getúlio. Quem é que é de Castro dessa turma, né? De Batalapa? É o Theo. A minha família tá lá. Ah, você é de onde que é? Daqui mesmo. Ah, você pode. Aí vai estar lá, o Getúlio desceu do trem, ficou uma semana em Ponta Grossa, que foi um capítulo do governo do trem, e ficou ameaçando o Washington, falou assim, vocês sabem, eu vou subir com... E aqui o Getúlio nem era militar, fantasiado de rico, né, para jogar esse... Mas essa foto ficou muito famosa, né, da parada dele em Ponta Grossa. E aí quando ele chegaram no Rio de Janeiro, para simbolizar a tomada do poder, uma coisa nova, os gaúchos foram lá e a cavalo, que era um símbolo importante, né, desse povo lá do Sul, eles amarraram o cavalo nesse obelisco que tem ali na Avenida Atlântica. No começo da Atlântica, para sinalizar que agora tomaram o poder no dia 20, na verdade 24 de outubro, foi quando o Washington Luiz foi deposto. Aqui é a foto do Getúlio no ministério do Washington Luiz. O Washington Luiz foi aquele gente alto, bonita, grande, mas o Getúlio era pequenininho. Era ministro da Família. E aqui o dia que o Washington Luiz foi deposto, estava ficando meio triste, né? No Palácio do Tapete. E quem tirou essa foto, curiosamente, foi o dono do Globo, que era o Roberto Marinho, que era o Caguinho, na verdade, mas depois desse escandal, o dono do Globo, que foi o dono do Globo. Bom, por que é isso, pessoal? Eu estava dizendo, né? Houve lá um conflito da classe, os caras tomaram o poder, e no dia 3 de outubro, o Getúlio assumiu o poder como presidente ditatorial, presidente do governo provisório. Ele ficou 4 anos enrolando o país, e todo mundo, os militares de um lado, os tenentes de um lado, os políticos liberais do outro. Eu vou entregar o poder, eu vou fazer minha eleição, etc. 4 anos. E nesses 4 anos, para enrolar o povo, o Getúlio inaugurou aquilo que Boris Fausto, que é o principal historiador a se dedicar a esse assunto, faleceu há 2 anos, um ano e pouco, professor aqui, durante pouco tempo, professor aqui na casa, chamou de estado de compromisso, que é uma expressão famosa, né, para caracterizar o que foi o estado do governo de Getúlio, sobretudo nessa primeira fase do governo. O que é estado de compromisso? O Getúlio sabia, como eu disse, que ele tinha que prestar contas a uma série de atores políticos daquela sociedade que se diversificava, porque não se faz revolução sem apoio de pelo menos 2 grandes atores. Não existe ditador, pessoal, que não tenha o apoio, em primeiro lugar, da baioneta, né, dos milicos,
pairando sobre essa instabilidade perene, essa instabilidade estável, ou sobre essa estabilidade instável. Que era o seguinte: ele deu, como ele disse, poder para os militares, interveio no Congresso, fechou o Congresso Nacional, manietou o Supremo Tribunal Federal e interveio nos estados. O que significa manietar? Já falei, professor. Manietar, né? Amarrar as mãos, né? Pintar o jornal para manietar. Ele foi lá e colocou um monte de ministro dele e calou a boca dos outros, ministros do caso do Supremo, né? Dos outros que permaneceram lá. O Supremo, pessoal, é o único órgão, a única instituição com 200 anos de história que nunca foi fechado. O Supremo nunca foi, nem na época da ditadura de Vargas, nem na ditadura militar. Mas ele foi algemado, é verdade, manietado, mas nunca foi fechado. O Congresso foi fechado várias vezes. E quando fechou o Congresso, como eu disse, colocou os militares, os tenentes, para governar os principais estados. E como eu disse, foi o germe da Revolução de 32. Porque São Paulo já estava num pote de mágoa com os gaúchos, com o governo federal, viu ser colocado para governar o time do país, o estado mais rico do país, etc., etc., um militar, semi-analfabeto, nordestino e pardo. Era tudo que a elite branca de São Paulo, que julgava cosmopolita, intelectualizado, etc., não aceitava. Um cara chamado João Alberto Lins de Barros, ou Lins do Rio, Lins de Barros. O povo ficou maluco, imagina, essa elite aristocrática, liberal, cosmopolita de São Paulo, se tornando um militar nordestino e pardo. E aí foi, pouco tempo depois, que eu vou explicar mais a gente, a Revolução de 32 foi por conta disso. Os caras sempre tomaram poder, e por outro lado, né, o Getúlio se valia do poder dos militares, e por outro lado, dos próprios cafeicultores. Ele disse o seguinte: olha pessoal, estou tomando poder, de fato vou mudar o modelo, vou criar coisas novas aqui, chamadas de ocultismo, mas com calma. Né? Tanto é que nos interessa aqui do ponto de vista econômico, vou colocar um exemplo, ele nomeou para o Ministério da Fazenda, já disse algumas vezes, um banqueiro, cafeicultor e paulista, chamado José Maria Huita, que foi o primeiro ministro da Fazenda do Getúlio, e que fez um ajuste importante, sobretudo monetário, que eu quero colocar na foto dele. Ou seja, ele sabia que ele não podia brigar com quem mandava no país, os ministros e os cafeicultores. E por fim, chegou para os fazendeiros, os latifundiários que desde sempre mandavam nesse país, parece que hoje em dia voltaram a mandar de alguma maneira, deu o seguinte: eu assumo o compromisso com vocês de que os interesses dos cafeicultores latifundiários não vai ser tocado. E o Getúlio, o homem mais poderoso do presidente do Brasil do século XX, tinha apoio de grandes militares e todo mundo, foi ditador durante 8 anos, etc, etc. Nunca, com ênfase nunca, sequer, jamais pensou em fazer uma reforma agrária, por exemplo, em tocar os interesses dos latifundiários. Tanto é que quando se criou a legislação social, a CLT, já no Estado Novo, ele na Constituição de 34, que já dava uma série de direitos dos trabalhadores, férias, assistência médica, 13º dia de comércio, uma série de indícios de uma legislação nova, não se estendeu para os trabalhadores rurais, que era, pessoal, vamos combinar, 80% dos trabalhadores brasileiros naquela época. Estou chutando, mas era uma parte expressiva da população. O Brasil era um país eminentemente agrário. Ou seja, era uma sinalização de que tomaria o poder, mudaria o modelo, mas sem mudar a estrutura de poder. As coisas não aconteceram. Nem ele fez, nem o Juscelino, nem Lula, nem ninguém fazer essas coisas. Reforma agrária. Foi a Constituição de 88 que levou o direito a se aposentar, aposentadoria, por exemplo, dos trabalhadores rurais. Vocês veem o tamanho e a força do poder desse povo latifundiário desse do Brasil. Bom, volta para cá. A crise, que foi um dos elementos importantes para formar esse caldeirão de contestação e ajudar a derrubar o Washington, não deixar os militares do poder. A crise, como eu disse, que chegou depois, meados de 30, final de 30, início de 31, e foi embora antes de 33, a gente já conhecia aceleradamente, teve um impacto importante na economia. Sobretudo de um valor de pagamentos. Em primeiro lugar, afetou diretamente o centro dinâmico da economia do país. Aquilo que o Celso Furtado disse, caracterizou como choque exógeno, né? Chegou e foi uma bomba para os cafeicultores. Ainda que, crianças, uma coisa importante, vou procurar na prova isso, anotem aí. Vou procurar na prova isso. E essa é a questão nova, porque não tem esse problema. Ainda que, do ponto de vista do quanto, vou colocar essa palavra na prova, inclusive, quanto é uma forma ridícula dos economistas se referem à quantidade, né? Para falar, sabe, para outra língua, geral qual foi essa outra, latina. Do vosso fala, eu vi mais ainda, mas vis-a-vis, né? O economista vai falar. Fala em relação a vis-a-vis. Ceteris paribus, fora os que falam inglês, né? Vocês sabem aqui, para derivar 3 coisas aqui, deve falar inglês. A quantidade de café, olha para mim, crianças, exportada para os Estados Unidos, que era o nosso, de longe, nosso principal
parceiro comercial, nosso principal comprador de café, não só pegou muito. O que aconteceu, Caroline, foi pegando valor para o preço do café. Porque outras economias, talvez não tão prósperas, e que não gozavam da mesma disponibilidade de divisas para continuar importando o café, deixaram de importar café, que era um produto, de alguma maneira, substituível por alguma outra coisa. Era um produto, como a gente fala de microeconomia, que não é tão importante, que é secundário, que não chegou exatamente, produto normal. Não essencial, um produto não essencial. E aí, quando há uma quebra na demanda, a oferta pouco, lembra que eu tinha comentado com vocês, as 3 últimas safras, de 27, 28 e 29, foram as 3 safras recordes da produção do Brasil, que já era desde longe o maior produtor de café no mundo. O Brasil alcança 70% da produção de café no mundo, pouco menos. A Colômbia não é um país importante, é um dos países ricos da América Central, da América Insular. Ou seja, apesar de, como diz a quantidade, as exportações terem se mantido em níveis próximos à década de 20, o que houve uma redução brutal em valor, 50%, metade praticamente. Nós podíamos exportar para Marte, Vênus, Saturno, que ainda assim, do ponto de vista do que é arrecadado, que é de fato bom, houve um impacto direto na balança comercial. Em segundo lugar, e consequentemente, um impacto naquele termômetro, não só da balança comercial, como da rubrica dos pagamentos como um todo. Né? O câmbio é um bom termômetro, assim como a inflação também é para outras coisas. O governo teve que desvalorizar também em torno de metade, né, em termos nominais, a taxa de câmbio. E mais do que isso, faltava dólar. Já estou falando. Faltava dólar livre, qualquer outra coisa que não tivesse valor. Para isso, o governo usou uma medida que veio a ser adotada algumas outras vezes na história do Brasil. Em 1937, por exemplo. Deu ao Banco do Brasil o monopólio de fazer política de câmbio. Isso aqui é muito importante. Vai ter questão disso também, então presta atenção quando eu falar. O que significa isso, crianças? Significa o seguinte: hoje em dia, quando a gente quer pegar dólar, libras, a gente vai numa casa de câmbio num banco. E naquela época também, os bancos também eram autorizados a fazer política cambial. Que é isso? A gente exporta, o cara pega a divisa, o dólar, sei lá o quê, troca no banco central, ou no banco qualquer, no central, no banco qualquer, e pega mil reais naquela época, ou reais nos dias de hoje. E esse dinheiro fica com os bancos que transacionam com quem tem interesse em pegar a divisa, os exportadores, os turistas e tal. Naquela época, quando a situação apertava do ponto de vista cambial, o governo falou: bom, bancos, vocês não podem mais vender. É como se tivesse um número de casas de câmbio, bancos não podem mais operar com divisa. E dava o monopólio dessa atividade, dessa ação cambial, ao Banco do Brasil, que era um banco público, já desde o início do século XX. O Banco do Brasil, como vocês sabem, foi fundado desde a chegada do Brasil, mas ele foi um banco privado durante muito tempo. Mas o Banco do Brasil, como a gente conhece nos dias de hoje, banco público, estatal até os anos 90, e público, né, porque o governo federal, que nem estava fazendo, tinha autoridade para controlar, para nomear presidente, etc. É uma instituição dos anos 1910 até os dias até a década de 90. Portanto, já era banco público, banco estatal. E o Banco do Brasil, portanto, respondia ao ministro da Fazenda: se for interessante restringir a oferta de câmbio, nós bem pouco, vou começar a racionar. E, portanto, não vou dar câmbio para todo mundo que quiser importar coisas que não são importantes, por exemplo. Então chegava alguém lá, vou falar isso muitas vezes até o final do nosso curso, fala assim: governo, o Banco do Brasil, eu quero importar cigarro. Não, cigarro não é importante. Cigarro não faz mal, etc. E não contribui com o nosso desenvolvimento, sobretudo o desenvolvimento da indústria. Ou, Banco do Brasil, eu quero importar uma coisa que já é camiseta, por exemplo. Já tem tecnologia e indústria estabelecida no Crespo, que faz camiseta. Tá bom? Não vou permitir que você importe isso. O governo, inclusive, criou depois, na década de 30 ainda, uma comissão de burocratas, chamada Comissão do Similar, para saber se já existia produto nacional brasileiro, para justamente impedir que o cara pegasse esses dólares para importar coisa que já era produzida aqui dentro. Comissão de uma coisa assim, ou seja, essa coisa de monopolizar a taxa política cambial no Banco do Brasil é um expediente muito, muito, muito importante e largamente utilizado pelos diversos governos, até na década de 60, talvez, quando se criou o Banco Central, vários governos do Brasil, para driblar uma situação perene na história do Brasil, que eu já comentei com vocês. Qual é? Estrangulamento do valor de pagamento. Em português, falta de dólar. Que não é exatamente a primeira, né, pessoal? Essa coisa de faltar dólar é desde 22 de abril de 1500, mas aquela questão foi mais profundo. Em terceiro lugar, já deu a palavra, em terceiro lugar, a eclosão da crise nos Estados Unidos forçou o Brasil a renegociar a sua já alta dívida externa. Pela terceira vez, primeira, Campos Salles, 1888, a segunda, Hermes da Fonseca, 1914, a terceira, Getúlio, 31, o governo sentou com os governos e falou assim: pessoal, não está dando para pagar. Vamos consolidar a dívida?
e vamos jogar um pouco para frente, vou dar uma moratória negociada, como se diz, com condições de prazo, de juros um pouquinho mais adequadas, porque não estão dando para pagar. Por que não estão dando para pagar? Porque com a crise, com a eclosão da crise, o financiamento do balão de pagamentos em conta corrente, em português, quem financiava, quem sustentava os déficits do balão de pagamento em conta corrente, o que é isso em português? Conta corrente é a soma de três rubricas principais: balança comercial, serviço e transferência lateral. Mas de longe, naquela época, a principal conta de atração de divisas do Estado brasileiro era a balança comercial, exportava e importava. Beleza. Caiu o valor, em termos de recurso de dinheiro, a balança comercial foi prejudicada. Mais do que isso, balança de serviços, como eu disse, fatores não fatores. Não interessa aqui, mas o pagamento de juros, com a política monetária contracionista nos Estados Unidos, muito baixo de juros, tem que pagar mais juros. Ou seja, piorou o balance de pagamento da conta corrente. Quem financiava esse déficit profundo? A conta de capitais autônomos, que é outro lado razoavelmente da contabilidade. O que é a conta de capitais autônomos? Já falei mil vezes, empréstimo e financiamento. Com a eclosão da crise, ninguém essa conta de dinheiro para cá. Como tinha acontecido lá na crise dos Berry, né, da laboratória da Argentina, na década de 90 do século XIX. Ou seja, numa situação como essa, os caras podem financiar de prestar dinheiro, porque primeiro que eles não têm, segundo porque é muito possível que esses países deixem de pagar aquilo que eles devem. Moratórias negociadas ou não, moratórias consentidas ou não. Ou seja, o governo teve que financiar e fazer um terceiro funding loan por conta dos dobramentos da crise do ponto de vista financeiro. Diga, André, você tem alguma coisa? Sim, eu fico com mais dificuldade de compreensão. No meu primeiro tópico que você fez no Brasil, você falou da redução de meio na taxa de valores. Na hora que você falou que o valor de 50%, ele é relativo às exportações? Isso. Qual o valor? Você está exportando, você vende 10 sacas de café. Você continua vendendo as mesmas 10 sacas, mas o preço dessa saca cai pela metade. Então, em termos de arrecadação de dinheiro, você não faria 10 dólares, e 500 dólares. E aí, André e crianças, as exportações caíram pela metade e, consequentemente, as importações também foram afetadas. Né? E por que isso? Porque a gente importa com aquilo que a gente exporta. Né? Os recursos alocados nas importações são aqueles que a gente angaria com as exportações. Tá sério, isso aqui não é bom? Beleza, é bom porque você pode fazer um ajuste no meio da balança comercial. Só que, como a gente vai ver muitas vezes ao longo desse curso brasileiro, fazer um ajuste de pagamentos pela balança comercial, ou seja, pelas importações e ou exportações, é muito doloroso, é muito complicado de se fazer. Eu vou ligar o condicionado porque está quente aqui. Mas enquanto eu vou lá ligar, vamos raciocinar junto. Por que fazer um ajuste do valor de pagamentos pela balança comercial tem problemas? Deixa eu analisar enquanto vocês pensam. O Delfim, que tinha sido o pai do Milagre, que nós temos, depois assumiu o Ministério do Livro, também fez um ajuste mais profundo ajuste do valor de pagamentos que a economia brasileira já tinha assistido até então, pela rubrica comercial. E, entre outros elementos do ajuste, não foi só isso, foi um ajuste fiscal, um ajuste prioritário, um ajuste profundo. Mas, entre outros motivos, o ajuste pelo lado do valor de pagamentos, pela rubrica da balança comercial, foi um dos responsáveis pela maior queda da taxa de crescimento econômico, já registrado na história do país. Olha a coisa curiosa. O Delfim, que entregou em 73 o maior crescimento da história do país, 13,9% de crescimento, nem a China cresceu isso nunca na história, eu acho. Foi o cara que entregou o maior decrescimento 8 anos depois, em 1981, menos 4,35%. Ou seja, milagreiro, essa coisa, Delfim milagreiro, tal. Claro, eu gostava disso, antes de chamar, apesar de não gostar do nome, né? Ele dizia assim: milagre é efeito sem causa. O que houve ali foi homens trabalhando, né? Política econômica, né? Economista que sabia o que fazer. Que era verdadeiro. Volto à pergunta não retórica inicial. Por que fazer um ajuste pela rubrica da balança comercial tem implicações diretas, profundas e onerosas para qualquer economia? Vocês são meios a fazer. É que hoje em dia, já comentei isso com vocês, eu vou falar de novo. Hoje em dia, diferentemente da minha época de jovem, o problema do PP, do valor de pagamentos, não é uma questão dos economistas. Então, assim, você não ouve esse tipo de debate na mídia e dos economistas, ou sei lá, quem estiver acompanhando isso no trabalho de vocês. Aliás, abrindo parênteses aqui dentro dos seus parênteses. Já falei várias vezes, recomendo muito fortemente que nós, economistas de informação, vocês e eu, acompanhemos o debate econômico, não no Twitter, né? Mas por aí, né? Ler as colunas, ver os podcasts da vida. É importante saber o que está acontecendo, não só saber derivar a mãe que a gente aprende aqui no curso de matemática. Volta para cá, pessoal. Por que um ajuste pelo lado da balança comercial é um ajuste
isso que eu falei, se você tiver que fazer um ajuste, como foi feito nos anos 90, que era, né, que dominava a mídia. Hoje em dia você pega o debate econômico, ele é totalmente focado no ajuste fiscal. Só se fala, aliás, o ministro da Fazenda, desde, sei lá, de quando, desde talvez de milênios, só tem uma tarefa, que é fazer um ajuste fiscal. Foi reduzido o espaço de atuação do Ministério da Fazenda, como no livro que está saindo semana mês que vem, inclusive, a gente vai fazer um evento. É isso, o cara só faz ajuste. Naquela época não, o ministro era o cara que comandava a Fazenda. Aí você está lá no ministério, tem um problema externo, que não é o caso dos dias de hoje. Aí o cara fala assim, o presidente fala assim, olha, você tem que fazer alguma coisa em relação ao país. Aí você fala, bom, eu pedi lá para ele, eu fui levar uma Argentina lá, tem que fazer um ajuste comercial, mas isso é problemático. Por que é um ajuste comercial, uma balança comercial é problemático? Vou poder dar o profissional. Se ficar muito frio, aí vocês me falam. Por que é, pessoal? Em primeiro lugar, isso talvez seja a cereja do bolo da resposta. Mas em primeiro lugar, assim, para fazer uma busca pela balança comercial, das duas uma, né? Ou das duas coisas. Ou você tem que aumentar as exportações em valor, em quantidade, etc. Ou reduzir as importações. Faz isso. Voltar nisso. Por que é importante driblar ou sanar ou reverter um déficit ou uma crise ou eventualmente um estrangulamento de valores pagamentos? Assim, eu não quero resolver o problema, eu não quero resolver o estrangulamento. Estrangulamento é muito forte, né? Foram poucos os casos. Foi até a década de 30 e nos anos 80. Completamente estrangulado. Então, por que é importante desestrangular o PP? Sim, começa por aí. No livro que vocês supostamente leem, a segunda parte do curso, eu acho que é o livro brasileiro contemporâneo, que da segunda parte só começa na 25, em cada capítulo tem uma interessante que ele coloca um epígrafe. No livro que ele começava a ler, supostamente o senhor chegou até lá. O que é o epígrafe, senhor? O que é uma epígrafe? Uma frase de abertura, uma situação coberta, uma frase que caracteriza aquele capítulo. E no capítulo lá dos anos 70, se não me engano, uma época que os ministros da Fazenda do Brasil foram o Delfim, do governo Médici, e o Malek Simons, do governo Braga. Você conhece o Malek Simons, ele fala esse cara, né? Os pobres do etc. O Simons era um economista muito ortodoxo, bastante conservador. E, portanto, muito pouco condescendente com a inflação. Como eu posso dizer isso? Muito pouco leniente, assim. A inflação é um problemaço para ele. Como uma vez que ela veio ali nos discursos. E a epígrafe desse capítulo tem uma frase assim, você diz o seguinte: a inflação aleja. Eu falei assim, mas o impasse externo mata. Então eu queria dar a resposta à pergunta que eu fiz. Por que o impasse externo mata? Pelo que o Thomas está dizendo. Porque um país, sobretudo um país periférico como o Brasil, mas qualquer outro país, inclusive os grandes exportadores, Alemanha, Japão, China, qualquer um deles, que depende tanto das importações, ao se deparar com uma situação como essa, nem crise, né? Porque eu chamar de forma mais adequada e precisa de estrangulamento do produto. Não consegue importar. Importar, pessoal, que eu estou falando aqui, é o que importa. O que é isso? Primeiro lugar, deixa eu importar insumos importantes. Que o programa acabou foi aqui. Petróleo, por exemplo. Um pouquinho para coisa lá. Em segundo lugar, mais importante ainda, uma economia que começava a mudar de modelo, por exemplo, a confiança. E se industrializar, importar é tudo que importa. Dava a ausência do setor de capital, sabe importar mais do que a lugar. Ou seja, ao fazer, ao fazer um ajuste do BP pela rubrica comercial, o governo, ou qualquer governo, asfixia a sua economia. E deixa de importar aquilo que tem que importar. É muito oneroso reduzir a importação. Para isso tem que ter divisa, ninguém pode pela tela produzir o que você fazer. E do outro lado, fazer
série de possibilidades para incentivar as exportações. Desde fazer um tour pelo mundo vendendo no Brasil, coisa que eu fiz muito êxito possível no Rio, aumentando muito parceiros comerciais, por exemplo, até Basticana, enfim, exclusivo, uma série de coisas. Mas, em última análise, aumentar as exportações significa o quê? A consequência, sim, é atrair tudo de dólar que você pode. Mas, antes de dólar chegar aqui, significa ter exemplos concretos e tangíveis. Olha muito preço. Como? Mas, assim, em termos abstratos. Então, assim, temos. O que significa vou exportar mais? Entendeu? Muita gente fala também não seja bom. Mas exportar mais significa assim, vou vender mais. Se eu vou vender mais, eu paro de vender mais, significa duas coisas. Ou eu tenho que produzir mais para poder vender mais, ou se aumenta a conta, ou você aloca aquilo que antes era consumido internamente, externamente. Então, assim, entendeu? Só a gente não consome porque a gente consome pouco na China. Mas qualquer outra coisa que a gente produz aqui, a gente aloca essa produção antes consumida internamente para fora, significa o quê? Em termos de curva de oferta e demanda interna. É isso, né? A curva de oferta desloca para cima, ou para a esquerda, por exemplo. Se a curva de oferta desloca para cima, significa que a gente vai ser mais alto, ou seja, em português significa o seguinte: aumentar as exportações significa diminuir a disponibilidade interna, esse é o termo utilizado pelos economistas, e, portanto, descasar ou recasar o vai demanda num ponto de vista mais alto, ou seja, pressão inflacionária. A gente está tendo isso para o mundo, sim ou não? Só para me desanimar, porque não está acontecendo isso. A gente estava lá, voltando no aniversário, agora eu botei óculos, eu olho e vejo a carinha, não sei o que vai ser. Eu não tenho um dia antes, né? Está tudo bem aqui, pessoal? Sim ou não? Serve para alguma coisa? Bom, vamos lá, o que eu posso falar aqui? Aí o governo assumiu, como eu disse, que para além de sanar ou driblar o problema mais premente, é uma coisa premente, pessoal, nova. Mas urgente, né? Quer sanar a questão externa, etc. O governo, no seu primeiro momento, tentou compactuar as elites, como diz, colocou esse cara aqui, que foi o paulista. O que a gestão do Whittaker fez? Pessoal, duas coisas. O que ficou pouco tempo no ministério? Você viu um pouquinho mais de mim. Duas coisas. Em primeiro lugar, arquitetou um plano, mais um plano, de salvação da lavoura, do café, que era, como a gente sabe, o carro-chefe do presidente naquele momento. Dado o descasamento entre eles conseguiram entrar no mercado e aquilo que o mercado podia, o governo teve que fazer uma coisa para eliminar essa situação. Em primeiro lugar, para financiar o fundo de novo, o terceiro fundo de novo, o governo criou um novo imposto que ele tinha sido feito lá, sobre as exportações. Um valor de 10 x cada saco exportável. Que era uma maneira, em primeiro lugar, de arrecadar recursos para o governo comprar ou continuar comprando aquilo que não conseguiram colocar no mercado. Em segundo lugar, arrecadar recursos em moeda forte. O que são X, pessoal? Eu já vi escrito com X também, né? Eu já vi xilins também. O papel massa e coloca X. Está xilins. O X, pode ser das libras. Em segundo lugar, como eu disse, arrecadar dinheiro forte, moeda forte, para pagar o fundo de novo, lá, vamos dizer assim, na dívida, que é uma coisa importante. É isso que você vai fazer. Pouco tempo depois, o governo aumentou, majorou a alíquota e tentou, mais uma vez, de forma pouco exitosa, conter o avanço dos capitais para além da Araraquara, né? Estava chegando lá, colocando
um imposto sobre cada cafezal. O que é um cafezal? É uma área X, não sei de cabeça, que o cara produzia mais. E aí, pessoal, pela primeira vez na história do Brasil, já o ministro que substituiu o Whittaker, porque não foi o Whittaker, o Whittaker tinha chamado Wolfgang. Porque o Whittaker, apesar de ser, repito, banqueiro, paulista, cafeicultor, ele era um sujeito extremamente ortodoxo. Aqueles ortodoxos já está imposto. Portanto, ele não faria a política keynesiana como foi elaborada pelo João Lourenço para que substituiu ele. O governo, com esse dinheiro que ele arrecadava aqui, além de do cara colher o café no campo, transportar, o governo comprar, guardar, estocar, o governo passou a partir de 32, finalzinho de 31, início de 32, só fiz tempos, queimar café. Queimar bastante café. No finalzinho da década, o governo queimava quase metade. Lembra dos efeitos disso de industrialização? Vou comentar depois. Já comecei a ver volta para as políticas do mundo. Então, ele fez uma política de defesa do seu bem-estar futuro. E, como vou colocar na frente, eu vou falar, um ajuste profundo do ponto de vista monetário. E aí, só para acabar, apesar de, olha que é importante aqui, pessoal, questão estrutural, porque eu acho importante a gente analisar a função da política no caso, mas também as mudanças estruturais pelas quais passamos no país. E, qual é? Apesar da política de defesa do setor cafeiro, a realidade se impõe. Essa frase é bonita e forte e importante. Apesar de maquiar, muita coisa, a realidade se impõe. Uma frase de e, dado o cenário que demanda muito, a Colômbia já surgiu importante nessa época do ano, surgiu também, etc. O café começou a perder, a majestade e a importância na balança financeira brasileira. Em pouco tempo, em uma década, o café passou, não só por conta da ascensão de outros produtos, mas nesse momento, por conta da queda do preço do mercado internacional, ele não conseguiu se reerguer, ele desviou através do equipamento. Em termos de valor, o café saiu de quase 3/4 para menos da metade. Quase 25% percentuais de importância na nossa exportação. Isso aqui, pessoal, apesar de ser um slide branco, pequeno, é muito importante, é muito significativo. Coloque aí, não tem essa forma, eu vou colocar uma questão sobre isso. Aqui está um entre slide, depois parece que está aqui. Não é uma importante para a gente não há nenhuma sugestão. Uma coisa. Na verdade, eu não vi slide de entender. Diga, pode falar. Porque você disse que o William atuou de forma a definir o café. Só não tem Nos dúvida. governos anteriores, eles não defendiam o café a partir de imposto sobre importação e não sobre exportação. Sobre a exportação também. Desde quando a gente está batendo, não colocou imposto sobre o mundo. Que é mais a fonte, para financiar o gasto de pegador produtivo. E também sobre importação. Ali é outra coisa, outros objetivos, outras coisas. Para financiar os empréstimos que levavam lá em Londres, para tentar explicar depois de explica certo, eu vou colocar um imposto sobre a própria exportação de café. Que era uma maneira também, uma paralela de casado, de eventualmente desestimular os produtos, assim, tanto isso que os produtos, a nossa operação, mas já foi além da realidade do mundo, também o efeito da política do mundo, né? Se o café estimulado, você, eu vou exportar café, você tem eu vou exportar café para o bolso, mas eu vou algodão, banana, além de arrecadar recursos para pagar a dívida, aqui
gente produz 100 cafés e a demanda do café é 50. Vou lá, coloco esse imposto, pega esse dinheiro, lá, reduz a rentabilidade do café produtor. Para quê? Eu pego esse dinheiro para, se a gente está produzindo 100 e vendendo 50, tentar reduzir um pouco a oferta, pelo menos o que a gente coloca no mercado, para 70. Só para reduzir essa oferta, tem que fazer um monte de coisa, tem que gastar dinheiro para poder, para transportar, para queimar, etc. Com esse dinheiro arrecadado das exportações, eu vou fazer essa brincadeira de queimar. Ao queimar, reduz a oferta para 70. Ao reduzir a oferta para 70, é uma forma de recasar a oferta e demanda. Assim, o preço não cairia tanto se a oferta continuasse sempre. Vou dar um exemplo. Você vai assistir um show, ou uma carta chega lá, tem milhões de camisas vendendo, o preço despenca. Se tem 2 ou 3, o preço não cai. Eu preciso comigo. Eu fiz 2 shows no Allianz em uma semana. Depois eu no passado. No primeiro show, tinha muita gente vendendo. Estava no preço mais baixo. No segundo show, tinha menos camisas vendendo. O preço era mais alto. Eu olho, pô, já, se vocês falaram do seu, você tem que falar do outro. Que melhor, olha, que isso vai falar, exemplo, gostando de direcionar os clientes, principalmente para São Paulo. Então, eles fazem café como um todo. São Paulo eu respondi nessa época, foi 30% do pessoal que negócio de cafezais novos. Você diz para eles. Eu queria saber. Eu fiquei pensando sobre essa expansão do café. Eu quero ver aquela expansão do Paraná. Norte do Paraná, o Rio, assim. Segundo o site da Câmara, é todo território nacional. Tá? Obrigado. E sobre com que tipo, porque nesse caso não aumentaria a pressão inflacionária e também o preço do resultado é financiamento. A pergunta do Igor é pertinente, pessoal. Em tese, sim. Porque, como eu disse, sempre na economia é um palhaço, qualquer pessoa malabar jogando malabar para cima. Tudo que mexe a você acaba mexendo em outra. Mexe em grana, mexe em preço, sim. Mas o efeito composição de uma coisa acaba sendo maior que outra. No caso do café, nem tanto, porque eu queria saber se não sei, vou chutar. Grandíssima parte do café que a gente produzia era para exportação, ou seja, não tinha café do ponto de vista da cesta de consumo, da POF, não era uma quantidade de consumo de café, então não era tão importante assim. Ou seja, por mais que eu deixei essa vez maneira, né? Mas não era uma questão funcionária relevante e talvez não era o objetivo central que você tem que fazer para você estar com a taxa de importante. Porque não tem, talvez atenuar a queda do preço da internacional é mais importante do que controlar totalmente a questão sobre a inflação. Mas deixa eu falar outra coisa, pessoal. Vocês não viram a economia internacional, mas vamos ver. Se eu começo, que esse tipo de medida, olha para mim, a colocação de uma tarifa, a colocação de uma cota e o oferecimento de um subsídio, e a pessoa que é subsídio, que fala subsídio, tem efeitos diferentes sobre as coisas de oferta e demanda. E eu não me lembro de cabeça agora de fosse uma cota para eu vi uma mensagem para ver, eu podia ir internacional, eu fui lá, de alto, fiz uma curva, eu não tenho efeito na primeira oferta, desculpa, uma cota, eu sei que interessa, eu faço cota, tarifa, o objetivo é o mesmo. E aí eu fui a curva, eu uma cota, eu estou eu falei, é mesmo, fui com convicção. Não era, então, isso eu fui uma cota, eu fiz outro. Mas tudo isso para dizer o seguinte, a depender da política de comercial que você coloca, muitas vezes, está
força para proteger ela não vencer. Ou seja, não pegou muito. O que aconteceu, crianças, é que essa política muito permanente que foi no setor de queimar suicídios, pegou isso sim que efeito, não só na oferta, aquilo que a gente colocava no mercado, como os efeitos anticíclicos internamente na economia. Então o governo parou de fazer isso, só o último governo J. Graça, não tenho certeza também se foi mas nos anos 40 isso foi muito tempo que não foi feito. Então isso sim é legal, é muito mais do que legal. Aqui que eu estava começando a saber com você. Pessoal, os Estados Unidos se não tiver como principal oferecer esse tipo de bens e serviços mesmo naturais do mundo, etc., como a Europa seria aqui, por que está preparado? Primeiro porque o governo não deu uma sinalização tão clara. Segundo que se desse grande política climática, isso talvez não tenha efeito tão óbvio que a gente imagina, nem matemático, mais que só matemática eu não. E terceiro, o incentivo é baixo para barato. O incentivo é baixo. Posso perguntar muito bem isso? Eu falei da vida. É por isso que eu falo o seguinte. Não tem problema, não. O incentivo é baixo. Diga. Tinha outra coisa também, porque se você não queria pagar, mas eu não entendi como que conseguiu pegar empréstimos com um banco. Pois é, o que acontece no grupo cultural? O que acontece nessas comunidades? Há de oferta. Porém, eu não sei se a gente vai acontece. E eu estou tentando botar nos últimos slides aqui. Eu queria muito fazer essa piada. Bom, e aí, café, uma coisa importante, que eu acho que é estrutura. E aí, em 31, início de 32, o governo Vargas nomeou o seu japonês, o segundo político mais poderoso do governo Vargas. E eu acho que o pessoal lá também conhecido também por ter sido citado aqui. Liderou, já vou lá, entre muitas aspas, a sessão da ONU que liderou a criação do Estado de Israel. Não à toa, por conta dessa situação, existe um busto do Rodameira, não sei se pela vida de Jerusalém, isso é uma dica, assim, uma pessoa grata, bom, aí o Rodameira, quando ele assumiu, pessoal, agora os slides que vêm são os mais importantes. Houve uma mudança, obviamente, na piada, não piada, mas eu vi a cabeça. Houve uma mudança, relativamente significativa na condição da política pública. Por mais que os Alvarenga não fossem heterodoxos de ataque imposto, tivesse uma retórica bastante conservadora. É que aí as coisas se revelam, uma coisa muito importante, pessoal. Retórica, discursos oficiais dos agentes políticos, é uma coisa muito importante. Então, talvez ela não tenha um impacto concreto da concretude da ação da política pública, mas ela muda a expectativa e, consequentemente, pode ser até uma profecia autorrealizável e mexer com impactos concretos. Olha, por exemplo, uma ata mal redigida, o cara pode fazer um ajuste escorchante, mas uma ata mal redigida, assim, sinalizando que não é bom reduzir taxa de juros, colocar a diretoria do Banco Central no presidência, as coisas mudam, porque tem coisa imanente. E o Alvarez repetiu basicamente o que eu gosto. Porém, a imposição da realidade fez com que a política econômica de 32 em diante passasse por essa mudança. Deus adora, mas pode fazer uma mudança. E aí, o que interessa, em primeiro lugar, o que aconteceu aqui no período? A sublevação em São Paulo, a nossa revolução, o seu de revolução, de julho a outubro, de 32. Portanto, isso, do ponto de vista econômico, que impacto tem? Aumento de gasto, portanto, uma dificuldade de um ajuste fiscal alto. Evidentemente, algum reflexo político monetário muito direto. Agora, eu vou trazer aqui um registro muito interessante da cidade do Estado de São Paulo. Vocês sabem que o Estado de São Paulo foi o principal veículo a defender a subida de São Paulo. O Estado de São Paulo tem uma importância grande para nós vivos, para a família, mas também tem esse governador defendendo os interesses. O Estado de São Paulo sempre foi um tipo representante dos interesses e para além da guerra, da situação que teve houve uma seca no Nordeste, e eu
impediu que o governo fizesse um ajuste fiscal como o Getúlio prometia. Essa coisa de fazer ajuste, pessoal, não é uma realidade contemporânea apenas. Né? Por exemplo, não, eu vou fazer ajuste, mas não faço. Há 100 anos atrás, quando eu fazia ajuste. E uma série de mobilizar recursos fiscais, naturalmente, para fazer frente aos efeitos, não só deletérios do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista econômico. Quebrou safra da região, não está tendo muito importante. Ou seja, diante dessa realidade, e, aí de fato importa, de uma certa preguiça ou uma certa intencionalidade, vou repetir, de uma certa consciência, de uma certa intencionalidade do governo fazer política fiscal mais expansionista, o fato é que de 32 em diante, 31 contra a crise, 32 em diante, o governo incorreu em déficits fiscais ano após ano. E, diferentemente do que sugere uma historiografia revisionista que interessa para vocês aqui, não foi por conta de frustração de receita. Vocês podem imaginar, bom, o cara manda lá no orçamento escolar, olha, eu não deveria falar de orçamento ou aparecer, não é arrecadar muito dinheiro, não é por causa disso, não é por causa de frustração de receita. Aqui no caso, foi expansão de despesas. Sabe, afinal, estava com o efeito parecido, estava com o visto também, não sabe, normalmente tem receita, parecido com tem um efeito contra-ciclo, e com o aumento das gastos, a expansão das despesas, tem um efeito anticiclo do outro lado. Do outro lado, a expansão de número é e, portanto, aquilo que de fato hoje essa função da política econômica instrumental. O ITA até tentou fazer um ajuste em 31. Mas, de novo, um governo revolucionário não pode ser um governo recessionista, inflacionista. E, portanto, os resultados fiscais, que é o que de fato importa, eu disse, foram deficitários ao longo de todo o período. Mais por conta da expansão da despesa e menos por conta da frustração de receita. Se, do ponto de vista fiscal, o fato foi aumentar a despesa. A despeito do aumento da receita. O governo correu com o déficit fiscal praticamente todo o período. Se, aqui que eu tinha falado, né? Realização eleitoral do doutor Guilherme tardiamente nas equipes que eu falei. E o que é curioso, a comissão eleitoral que fez a reforma aqui, só não gosto do brasileiro. Essa aqui eu assisto Brasil, que eu tinha comentado na eleição política. Bom, se do ponto de vista fiscal, a política foi expansionista todo o período, de 31 a 37, do ponto de vista monetário, há pelo menos dois ciclos distintos. O primeiro ciclo corresponde à gestão do ITA na fazenda. Até 31. Que vinha lá desde o Washington Luiz, desde a Caixa de Estabilização do Washington Luiz, então desde a própria gestão do Getúlio Vargas mesmo da fazenda. Ele saiu em 28 para o governador do Sul, mas desde a gestão dele. Já vinha demonstrando uma certa funcionalismo, uma certa eficiência monetária. E até 31, até a gestão do final da gestão dele, teve uma forte contração monetária, não tem dado aqui. Ao passo que, na gestão do Oswaldo Aranha e depois o cara que sucedeu, o sujeito chamado Arthur Souza Costa, curiosamente, o mais longevo ministro da Fazenda do mundo, ninguém sabe o nome. Ninguém vai falar assim, Arthur Souza Costa, ninguém conhece. É muito importante para ser reconhecido. E aí eu tenho uma hipótese, que vai ser na tese de vocês. Os ministros mais fortes, os ministros mais poderosos, são aqueles ministros de governos ou de presidentes mais fracos. E vice-versa. Getúlio, outros, reinavam e governavam. Assim, o ministro da Fazenda dele era operacionalizador da administração. Não foi, na verdade, ficou 11 anos da Fazenda, não conhece o cara. A parte dos presidentes fracos, os ministros sobressaíram, do Médici, esse sujeito admitiu, limitar cognitivamente, intelectualmente, só que não poderia assistir jogo do governo para poder ficar fazendo. Uma limitação dirigida
variáveis e tais, limitações subjetivas, o que a gente está fazendo é cobrar. Nós não está fazendo. Deixa eu fazer outra pergunta aqui para vocês, para cada um. Já falei isso aqui para vocês, vou perguntar de novo. Não na prova, mas agora. Por que fazer um ajuste fiscal é mais difícil do que fazer um ajuste fiscal militar? Qual é a comida dele? Conservador, ortodoxo, carola, católico, não conseguir fazer. Eles politizam mais fácil. Olha aí o Haddad sofrendo. Por que fazer um ajuste monetário é, vamos dizer, politicamente mais fácil do que fazer um ajuste fiscal? Primeiro, talvez mais importante, os efeitos onerosos de um ajuste fiscal são muito mais claros, muito mais sensíveis, muito mais rápidos de se sentir. Por mais que a política monetária também tenha um efeito que se espalha pela economia, ela é muito mais silenciosa, muito mais profunda. Tem um efeito mais prolongado, um delay de 6 meses. É muito mais silencioso, muito sente. Agora, o fiscal está papel de poder, é muito mais difícil. Isso que entre outros motivos. E aí, ela assumiu o Ministério da Fazenda em 34, esse cara que eu falei, aqui no Sul, eu não consegui falar nem metade, mas já continua nessa luta. Que foi, como eu disse, o cara que, para fazer isso, eu reduzir a figura dos costas, mas foi um marionete de tudo. Você vai fazer direito não dá. Faz uma dívida de uma equipe de governo, certo? Tem terceiros direitos de política econômica, o resto eu falo disso, a política de cambial. Essa não tem um padrão tão claro quanto for a fiscal e a monetária. Anotem isso, que essa questão de código. Mas tem pergunta só sobre risco instrumental, risco identificado, sobre fiscal, monetário e cambial. Então, na prova, eu estou fazendo e aí, repito, pessoal, não tinha muito padrão. Por dois motivos. Em primeiro lugar, a regra, desde que Cabral chegou aqui, era de escassez cambial, de desenvolvimento do governo. Dentro dessa situação, o governo se virava nos 30 para fazer frente a isso. Houve uma série de medidas, tanto do ponto de vista da economia, das poucas divisas das quais dispomos, ou seja, tanto do ponto de vista de dificultar o esvaimento das divisas, do ponto de vista de controlar a importação. Aí tem uma série de subsídios, de instrumentos e práticas para se fazer isso. Tarifa, dificulta o acesso, coloca o protocolo do Brasil, coloca preço diferente para cada dia. No expediente lá não utilizado. Começou nessa história, agora, mas teve nos anos 40 e 50, só hoje. O governo dá preços diferentes no mesmo campo, na mesma quantia de dólar, a depender da finalidade para a qual a divisa seria usada. Então é isso, eu já falei várias vezes. A gente fala lá, eu quero importar batata frita, só vai valer 8. Eu quero importar uma máquina, só vai valer 2. Quem acaba com a diferença? O ágil, o usável, portanto, na escassez perene, o governo fazia isso, ele alocava os recursos com prioridade naquilo que ele achava importante. Naquela época, deu esses critérios. Proteção social, pagar aquilo que eu devia deixar que a gente colocava lá fora, compra oficial, compra de jornal, compra de trigo. Tudo era de fato importante. Mas para jornal, a evidência veio muito. Outra coisa importante também, o governo, ao longo desse período, decretou pelo menos 2 vezes, além de atrasar o que via, comerciais, financeiros, decretou mini moratórias. Em 31, a moratória consentida, né, acordada pelos produtores, e em 37, sem nominar ninguém, o Gustavo Neto for falar nesse momento. O que é moratória? Ele não deve, e algum dia eu vou pagar. Portanto, do ponto de vista cambial, esse é o que a política foi mais pontuosa, como eu disse. Mais pontuosa. Em primeiro lugar, no início do governo, o governo falou, olha, eu sou conservador, não se preocupe, eu vou levar uma política para fazer isso para vocês. Se vocês são economistas do futebol, se vocês estiverem na sua casa, eu vou fazer a vida. Qual que é a política que está boa para os economistas do futebol? Então, assim, a nível de vocês, você se pode ter uma política muito livre. Que não cabe muito bem, né? Porque você vai dar um tipo de mundo. Eu sou a favor da sociedade. Porque, como eu disse, o campo é um ótimo sinalizador de algumas várias coisas. Então, eu estou me ali. Depois do Lisboa, o governo monopolizou de novo no Banco do Brasil. Para tentar controlar a gente tinha coisa. Depois, durante a gestão já do Fabrício Souza Costa, e o Oswaldo Aranha saiu do Ministério da Fazenda para ser embaixador em Washington, foi um cara muito próximo de toda essa informação. O governo, entre aspas, liberalizou, ou seja, tirou o monopolio do Brasil,
que nos interessa agora, voltou a controlar de novo, ou seja, o campo foi muito mais pragmática e respondia muito mais às condições de liquidez, ou seja, à variabilidade, do que exatamente o governo conforme ali na boca do caixa. É claro que ele fazia isso depois dos interesses econômicos e políticos. Ele queria sair da laboratório como uma política econômica. Fazer esse controle de campo para fomentar a importação daquilo que ele achava importante. Você tinha lá os dedos, as digitais na condição da política econômica. Mas, no fundo, aquilo que eu sempre digo, a realidade se impõe. Ela respondia muito mais às condições do mercado do que exatamente, ela nem fria do mercado, do que exatamente os objetivos, os interesses, né, as vontades do comitê econômico. Tem um monte de coisa importante para falar. Não tem. Onde é que estaciona? Lembrando que na quinta-feira, terça-feira não vem, terça-feira que vem, não estarei aqui. Eu tenho só 50 na quinta-feira. Não se preocupe, eu não sei que eu estou falando isso, mas assim, os meus cursos todos têm 20 aulas.